Oi, gente. Pois é, Bolsonaro demonstrou uma desconsideração monstruosa com as vítimas do coronavírus ao dizer, quando ele foi confrontado com os números e o fato que o Brasil passou o número de falecimentos da China, ele disse, e eu cito: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?" Eu pensava que ele era o presidente da República e que o presidente tem alguns poderes, que ele poderia fazer muitas coisas diante de um contexto como esse, né? Mas talvez eu esteja equivocado. Talvez ele não seja de fato presidente, talvez ele não tenha esses poderes. Ou talvez ele não tenha a empatia, a vontade de fazer alguma coisa. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa terça-feira, essa reportagem da Folha de São Paulo, não é? Vocês viram aqui a capa da reportagem, né? Que lamenta, mas não tem o que fazer em relação ao novo recorde de mortes registrados em 24 horas, com 474 óbitos, ultrapassando a China no número total de óbitos pelo novo coronavírus. E daí? Diz Bolsonaro. Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre, afirmou ao ser questionado sobre os números. Em entrevista na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que cabe ao ministro da Saúde explicar os números. Eu tenho que falar com o ministro, ele que fala de número. Eu não falo sobre a questão de saúde. Talvez eu leve na quinta-feira para fazer uma live aqui. Bem, vamos analisar, né? E aí eu vou responder a pergunta do que ele fez, né? Ele perguntou: quer que eu faça o quê? Eu tenho muitas coisas que eu gostaria que você fizesse, Bolsonaro. E eu vou aproveitar esse vídeo não só para demonstrar indignação com sua falta de empatia, com sua desconsideração com as vítimas, com sua falta de consideração com o povo brasileiro. Não, isso daí tá óbvio, nós todos percebemos e vamos seguir em frente, porque vamos tentar pensar e ir além disso. Então, o que é que um presidente poderia fazer? Algumas coisas. Uma primeira coisa é tentar, com o resto do seu governo, quer dizer, você não faz sozinho, mas com a sua equipe e tudo mais, tentar, por exemplo, firmar acordos internacionais com gente que tem respiradores, máscaras, equipamentos de EPI, especialmente respiradores, e trazer em massa para as regiões mais afetadas do Brasil e aquelas que estão com maior carência de respiradores. Aí uma coisa que você poderia fazer. E existe dinheiro público para fazer isso. Não seria tão caro comprar esses respiradores, por exemplo, da China e de outros países, e trazer para cá, para o Brasil, e você poderia usar, inclusive, as Forças Armadas para fazer isso. O Exército poderia fazer esse transporte, já que voos comerciais não estão acontecendo. E você poderia, com isso, ajudar a salvar a vida de muitos brasileiros. Mas você não parece muito interessado em fazer isso, Bolsonaro. Tudo bem, já entendi. Mas tá aí uma coisa que você poderia fazer. Mas será que é só isso que você poderia fazer? Não. Tem muito mais que você poderia fazer. Você também poderia, é curioso dizer isso, mas você poderia, por exemplo, fazer uma medida, desenvolver uma medida de renda básica cidadã, usando o dinheiro do Tesouro. O Tesouro tem mais de R$ 1 trilhão, não é? E você poderia, inclusive, pedir à Casa da Moeda para imprimir mais dinheiro. Imprimir dinheiro é uma forma meio que literal de criar o dinheiro virtualmente, mas produzir esse dinheiro, né? E injetar esse dinheiro em um programa de renda básica cidadã dos brasileiros durante o período da pandemia. Para todos os brasileiros, universal. E usando sistemas de cadastro já existentes
e usando a Caixa Econômica Federal, usando o Banco do Brasil e usando os sistemas já existentes para populações carentes e apenas expandindo esse sistema. Para quê? Para que as pessoas tenham recursos para poder comer e para que mais pessoas fiquem em casa e que isso dificulte a curva do vírus, da disseminação do vírus, e com isso diminua a quantidade de mortes. Tá? E mais uma coisa que você poderia fazer. Você poderia também entrar em contato com países que têm muita tecnologia em testes, como a Coreia do Sul, como a Alemanha, alguns países europeus, e buscar os reagentes dos testes para trazer em massa para o Brasil, ampliar nossa capacidade de testar, para que muita gente possa se testar. Mais uma coisa que você poderia fazer. Outra coisa que você poderia fazer, e que você definitivamente não vai fazer, é criticar os estados como a Santa Catarina e outros que estão reabrindo antes da hora e que estão colocando sua população em risco. Não, você está fazendo o oposto. Você está incentivando esse comportamento, o que significa, e eu agora vou ser muito claro, que quaisquer mortes ou quaisquer danos à saúde da população que acontecerem nesses estados e pessoas que desrespeitaram a quarentena, incentivadas pelo seu discurso, você é pessoalmente responsável por isso. E cada vítima eu vou apontar e nós vamos apontar na sua direção. Vamos responsabilizar você diretamente por isso. Percebeu a gravidade? Então, uma resposta como "e daí?" não é uma resposta apropriada para um presidente da República. Não é uma resposta apropriada para alguém que tem poder, que você vive dizendo que tem, insistindo com as pessoas que sua caneta é poderosa, mas na hora que você poderia utilizar esse poder em benefício da população brasileira, você se nega a usar. Porque você mostra, Bolsonaro, quem você é. Você fala muito grosso contra os vermelhos, né? Tem muita vontade de destruir o PT. Fala muito em defesa do Brasil e da família. A família também tem a voz. A família também tem pessoas que podem ter condições que tornam elas frágeis e vulneráveis ao vírus. As famílias brasileiras, quase todas, têm algum membro da família que tem essas características. E em relação a essas pessoas, tudo que você demonstrou foi desconsideração. Foi o título dessa matéria da Folha de São Paulo, que eu nem li toda até o final, porque a verdade é que eu não preciso ler toda para entender essa desconsideração sua. A citação de título e o que você disse na sequência, que cabe apenas ao ministro da Saúde falar sobre números, mostra claramente do que é que nós estamos falando. E o que mais me aborrece nesse episódio todo é que tem muito que um presidente poderia fazer, mas muito mesmo. Eu dei aqui alguns exemplos, mas são só exemplos. Testes, incentivar o isolamento social, garantir que as pessoas fiquem em casa e que tenham alimentação e que tenham água, através de uma renda básica universal e através de medidas fortes. Usar o dinheiro que o Brasil tem e as Forças Armadas para fazer uma operação internacional e trazer para o Brasil respiradores, ventiladores e equipamentos importantes para combater a pandemia. Só aí 3 ideias. Teremos muitas outras. Eu garanto que se a gente fosse falar com os grandes especialistas, como eu aqui no canal falei com Glória Teixeira, mas que a gente poderia nesse momento consultar outros, né? Consultar epidemiologistas de excelente qualidade, como Glória Teixeira, mas consultar economistas, como eu conversei aqui no canal com o Eduardo Fagnani,
como eu conversei aqui no canal Eduardo Moreira, como eu conversei aqui com Fatorelli, como eu conversei aqui no canal com Denise Lobato Gentil. Como a gente faz quando a gente quer aprender, quando a gente quer buscar soluções, quando a gente quer desenvolver uma política pública que tenha o bem-estar dos brasileiros como objetivo. Sabe o que a gente faz? A gente vai atrás das pessoas mais competentes em sua área, conversa com elas, busca o conselho delas, busca a experiência, o estudo, o acúmulo de conhecimento, dedicação à ciência, dedicação ao estudo, dedicação às universidades, dedicação a centros de pesquisa. E a gente usa esse acúmulo que está nessas pessoas, muitas delas idosas, muitas delas as mais vulneráveis para esse vírus. A gente busca nelas o apoio e a força para fazer um Brasil melhor. E é tudo isso que Bolsonaro diz, e daí? Porque ele não está nem aí para isso, nem para o povo brasileiro, nem para as vítimas. E eu acho que é o recado mais claro desse pronunciamento. E agora cabe a nós mostrar que nós estamos aí, que nós nos importamos, que nós vamos ouvir os especialistas, que nós vamos aprender e que nós vamos lutar com as armas que nós temos de dentro de casa, usando as redes sociais, usando os canais do YouTube, divulgando material, usando nossas redes sociais. Nós vamos combater essa gente. Nós não vamos usar armas de fogo, não. Não. Nós não vamos usar violência. Nós vamos usar o conhecimento. Nós vamos usar a ciência. Nós vamos usar as mídias, a mídia independente. E nós vamos lutar até vencer. Não sei se vai ser nessa eleição desse ano, não sei se vai ser em 2 anos. Mas se nós não desistirmos, nos unirmos e dialogarmos e crescermos e conversarmos com todos que estão capazes de nos apoiar, eu não tenho a menor dúvida que a vitória virá. Eu estava vendo esses dias, revendo uma cena de 300 de Esparta. E eu não sei se vocês lembram do filme, que é baseado numa história real. 300 homens espartanos lutaram contra um exército gigantesco persa. E todos eles foram mortos. E eles venceram. E dizer essas duas coisas parece contraditório, mas não é. Porque a história do que eles fizeram e da luta que eles realizaram ficou gravada na mente de milhares de espartanos e gregos. E pouco tempo depois, eles se reuniram em plateia e com 40 mil homens varreram do mapa as hordas de Xerxes que queriam impor escravidão e queriam destruir todo o legado da antiguidade grega, que com todos os seus equívocos foi fundamental para avançar não só aquela civilização, mas foi recuperado no iluminismo para avançar toda a humanidade. E o que seríamos de nós sem os 300 de Esparta? Por isso, eu digo para vocês que se no passado foi necessário lutar daquela forma, hoje a luta é de uma outra forma. Mas é luta mesmo assim. Porque nós não podemos ser aqueles que dizem e daí, mas tem que ser aqueles que perguntam o que é que eu posso fazer para ajudar o meu país, para ajudar o meu povo. E estar permanentemente preocupado com isso e agindo nessa direção dentro das suas possibilidades, diferentes como elas podem ser. E é tudo que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.